O STF está na iminência de liberar quase 200 mil presos. Após algumas ações de inconstitucionalidade, o STF julgará quinta-feira no plenário algumas nuances do Código Processual Penal e da Constituição sobre a prisão em segunda instância. Pessoal, é o seguinte, o que é prisão em segunda instância? Para alguém chegar na segunda instância, qual é o caminho, qual foi o caminho da persecução penal? Será mesmo que é uma prisão ainda muito precípua, muito rasa, sem elementos probatórios, insuficiente para provar a culpa ou a necessidade de prisão de alguém? Para se chegar na prisão em segunda instância, tem que haver, é dispensável esse ponto, mas geralmente tem, 95% dos casos, tem um inquérito policial onde há o indiciamento do acusado sobre algum crime. Manda para o Ministério Público, tem que haver, que é o titular da ação penal, ele analisando o inquérito policial, ele decide denunciar uma pessoa por alguma conduta criminosa e manda para a justiça. O juiz monocrático, o juiz, ele pega ali a denúncia e ele faz um exame de recepção, se ele aceita ou não a denúncia, após um estudo ali probatório, vendo o início da persecução penal. Não satisfeito, o juiz, ele faz outra análise após a citação do réu, ele faz uma análise ali sumária, de absolvição sumária, e vê a necessidade da continuação do devido processo legal. Então, a pessoa ali já foi indiciada pela polícia, já foi denunciada pelo Ministério Público, o juiz monocrático já aceitou, já recebeu a denúncia, não quis absolver sumariamente o acusado e vai para uma audiência de instrução, um julgamento com ampla defesa, contraditório, com o réu devidamente assistido pelo advogado, pelas testemunhas, pela suposta vítima, e acontece ali a sentença. Deu a sentença o juiz, aí a pessoa é presa em segunda instância? Não. Está no caminho ainda dos fatos, da análise dos fatos, do mérito, dos remédios constitucionais, se estão sendo respeitados, dos direitos, das garantias. Manda para um colegiado de desembargadores, ali mais ou menos 3, 5 desembargadores, eles vão fazer um acórdão, decidindo ali sobre a conduta criminosa do bandido. Até aí, já se passou no mínimo, em média, 5 anos. A análise ali para um colegiado de desembargadores e há uma outra sentença ali, há um acordo ali, o desembargador, eles decidem que há elementos suficientes para declarar a pessoa condenada em segunda instância. Aí a pessoa é presa? Não. Ainda há embargos, ainda há outros recursos que a defesa pode impetrar para mostrar ali o suposto ou os supostos erros dos magistrados. Aí sim a pessoa começa a execução da pena. Achar que todo esse caminho, que toda essa persecução penal, ela é fraca para prender alguém, é muita leniência com os criminosos. Ainda mais que não precisa ser uma pessoa, um doutor de direito para entender que primeira e segunda instância que analisa os fatos, o que aconteceu, foi o cara que matou, foi o cara que estuprou, foi ele. STJ e STF não analisa fato, pelo menos não deveria analisar fato, mérito, só analisa se dentro do devido processo legal foi respeitado ali todos os direitos e garantias do réu. Então, pessoal, a prisão em segunda instância ela é amplamente necessária para não termos na nossa sociedade pessoas declaradas pelo judiciário como criminosos e estarem soltos. Como que ainda há pessoas que defendem a última instância ali, o último recurso, a última cereja do bolo dos processos das garantias para permitir a prisão de alguém? É uma leniência muito grande. Mas a Constituição diz que ninguém poderá ser declarado culpado. Mas o que é ser declarado culpado?
O que é o princípio da inocência? A Constituição tanto fala do princípio da inocência, a prisão em segunda instância viola o princípio da inocência? Não viola. O princípio da inocência nada mais é, pessoal, é quando cabe à pessoa que acusa um ônus da prova, a ela que cabe. Quem é o autor da ação penal? Não é o Ministério Público. Então, o Ministério Público tem que fazer a investigação, corroborando ali, sendo auxiliada pela polícia, para se chegar às provas. Isso é o princípio da inocência. E também um julgamento justo, onde o julgador não a considere a pessoa já culpada antes de ver os autos, antes de analisar, fazer ali as devidas audiências e estudar o caso. Isso é o princípio da inocência. Mas agora dizer que é necessário o juiz, o ministro do STF, declarar a pessoa condenada lá na quarta instância para ela começar a execução da pena, é algo muito ruim, sabe para quem? Para as pessoas boas da sociedade. Porque se o STF autorizar que todos os presos em segunda instância eles voltem a cometer os seus delitos, porque elas vão para a rua para quê? Esses bandidos que já foram declarados bandidos pelo judiciário vão para a rua para quê? Vão para roubar, para estuprar, para fazer seus delitos criminais. Se o STF liberar esses quase 200 mil presos, que inclusive o Lula está junto, para voltar a conviver na sociedade de bem, para voltar a conviver contigo, ele vai voltar a cometer os atos criminosos, matando, roubando, estuprando, fazendo todo tipo de ação ruim contra as pessoas inocentes desse país. O que o Brasil não precisa de mais bandidos. O que o Brasil não precisa de mais assaltantes na rua, mais assassinos na rua, mais estupradores na rua. É totalmente incompreensível. E quem são esses condenados, esses quase 200 mil presos? É o que? É ladrão de galinha? É um cara que furtou uma manteiga? É uma pessoa que fez um xingamento? Não. O Código Penal é bastante explícito. E as leis esparsas. Apenas 2,86% dos tipos penais realmente prendem no Brasil. 80% dos crimes sequer é necessário dar continuidade no processo, porque existem inúmeros benefícios atenuantes e despenalizadores no Brasil que a pessoa não precisa ser processada ainda que ela tenha cometido crime. Como existe ali 9.099 de 95, a pessoa hoje comete um desacato, comete uma injúria, uma desobediência, a pessoa, existem inúmeros benefícios processuais que sequer necessita a pessoa dar continuidade ao processo. O Ministério Público faz ali ações despenalizadoras que a pessoa sequer vai ser declarada culpada. A gente está falando de crimes bárbaros, crime de corrupção, crime que tira o dinheiro do povo, crime que desvia o erário público, crime que faz com que milhares de pessoas morram, milhares de pessoas fiquem sem saúde, sem segurança. Não tem como admitir esse garantismo exacerbado, onde o preso, onde o bandido pode tudo e a sociedade não pode nada. Não é possível que a sociedade brasileira tenha que ficar refém de quase 200 mil presos. Se as cadeias brasileiras não são suficientes, que se construa mais presídios. Esse argumento de dizer que as cadeias estão superlotadas, logo não deve haver prisão em segunda instância, é um argumento do tipo seguinte: os hospitais brasileiros estão lotados, logo o médico tem que dali fazer um certificado, mostrar ali, dar na canetada um atestado de liberação para as pessoas. Não é o doente de câncer que tem que acabar com a quimioterapia, a gente tem que aumentar a quimioterapia. A gente não tem que liberar os presos, a gente tem que criar mecanismos que diminuam esse suposto sofrimento que os presos sofrem nas cadeias, melhor qualificação dos agentes públicos, maiores corregedorias, maiores de força, de lei, de amplitude, aumentar os presídios brasileiros, melhorar a situação dos presos, beleza, vamos lutar pelos direitos humanos, mas
Não é tirando o direito de ir e vir do trabalhador que a gente melhora os direitos humanos dos bandidos. A gente tem que fazer que esses canalhas pagam na cadeia o que eles fizeram. E você lutar contra a prisão de segunda instância, você pode estar sendo vítima do seu próprio pensamento, porque amanhã você não sabe o que esse assassino que pode ser liberado pelo STF vai fazer contigo, com a sua família. O que nós não precisamos é de mais marginais no meio da sociedade. Então vai aqui as nossas considerações. Sou totalmente contra essa extensão de garantias, fazendo com que o preso sinta-se como um anjinho, sinta-se como uma vítima da sociedade. Essa interpretação em malaparte para a sociedade, essa interpretação que vai carecer a quarta instância para uma pessoa ficar devidamente presa, sendo algo totalmente incompreensível e irracional. Ainda mais que nós, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos as prisões cautelares, que são prisões menos robustas, com elementos menos robustos do que a prisão em segunda instância. Você dizer que uma pessoa só pode ser presa após o devido processo legal e após todos os recursos serem analisados, é você dizer que não pode se prender em flagrante delito. Então, para uma pessoa ser presa, após ali a canetada do ministro do STF, você está querendo dizer que uma pessoa pode ser pega pela polícia estuprando uma criança num colégio e ela não pode ficar presa, porque ela tem que ser mantida em liberdade após a quarta instância, após o STF julgar, ela pode ficar presa, e independente se vai demorar 15, 20, 25 anos. Lembrando que há um dispositivo chamado prescrição. Prescrição é o seguinte: quando o poder público ele foi insuficiente, ele não conseguiu, devido ao tempo, devido às circunstâncias, não julgar uma pessoa durante um tempo ali previsto por cada crime, e a pessoa sequer pode ser condenada, porque já se passou muito tempo. Então, pessoal, não tem como não ser a favor da prisão em segunda instância. Lembrando que a primeira e segunda instância, elas são responsáveis pela análise do mérito, análise do fato. O STJ e o STF não analisa mérito, não analisa fato, não analisa o que aconteceu, se o Lula roubou ou não. Não, o STF não analisa isso. O STF, pelo menos, constitucionalmente analisa se os remédios constitucionais foram respeitados, se o devido processo legal foi respeitado, se todos ali os prazos processuais foram respeitados. Não analisa mais o que aconteceu. Então, o argumento de dizer que o princípio da inocência está sendo violado é natimorto, não tem compreensão. O STJ e o STF não analisam mérito, isso cabe à primeira e segunda instância. Vamos ser contra esses recursos extensivos que só atrapalham a sociedade. Valeu, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, marque seu amigo, seu advogado que pensa ao contrário, que pensa a favor, para a gente chegar a termos argumentos melhores, né? Porque sempre quando há uma contestação, há outros argumentos, nós melhoramos a nossa forma de ver o mundo e nós melhoramos os nossos argumentos, nosso cabedal argumentativo. Valeu, pessoal. Tamo junto, Gabriel Monteiro.